Fala pessoal, tudo certo? É janeiro ainda e já estamos de volta. Parece que foi ontem que acabou o Cartola 2025 e agora, nessa semana, já tem Cartola e Brasileirão 2026. Novo calendário do futebol brasileiro, uma nova mudança, tudo se adaptando, mas o Cartola tá aí, vai começar já em janeiro e vai até dezembro. Tem aquela parada entre junho e julho por conta da Copa do Mundo, mas é um Brasileirão do início até o final do ano e claro que o Cartola também começa mais cedo. Então a gente vai se adaptando, se ajustando a esse novo calendário e isso influencia diretamente na formação dos times, nas escalações. Tem muito time aí lutando por classificação em fase decisiva do campeonato estadual. Tá todo mundo com campeonato, com calendário atrelado, apertado. Tem time aí já jogando final de campeonato. Tem Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians no próximo domingo. Então todo mundo vai se adaptando, mas tá aí, Brasileirão e Cartola 2026 começando muito antes do que a gente já está acostumado, mas os critérios são os mesmos, não teve mudança de scout, não teve mudança de pontuação, mas vale sempre o alerta, primeira rodada do ano e é um sistema diferente em termos de valorização dos jogadores. A gente tem que lembrar que ainda o mercado vai se estabilizando de acordo com a pontuação, então a dica principal: para um jogador valorizar, tem que fazer um pouco mais da metade do que ele custa. Então, se um jogador custa 10 cartoletas, vai ter que fazer próximo dos 5,5 pontos. Ah, ele já é mais caro, custa 20 cartoletas, tem que fazer ali 10,8, quase 11 pontos para valorizar. Então, a dica principal da primeira rodada: escalar jogadores não tão valorizados, que não sejam com um preço tão alto. Óbvio, os jogadores mais caros são aqueles que foram muito bem, principalmente no último ano, mas que têm um histórico de Cartola excelente. O exemplo é o Arrascaeta. Arrascaeta foi disparado um dos melhores jogadores do Cartola do ano passado, custa aí mais de 20 cartoletas, embora talvez nem jogue contra o São Paulo, mas é um jogador muito caro, porque sabe-se que espera muito dele. Enquanto os jogadores mais baratos, se espera menos deles, então esse é o critério inicial da pontuação, né, das cartoletas dos jogadores. E aí tem que pensar um pouquinho, os jogadores mais baratos são os que vão valorizar? Não necessariamente, porque às vezes um jogador que se espera muito dele vai pegar um confronto mais fácil, tem um jogo mais acessível, vai lá e bate o mínimo para conseguir valorizar. E às vezes um jogador que precisa aí de 2,5 cartoletas para valorizar, não consegue fazer nada, ainda é negativa e você acaba desvalorizando. Então, cuidado que a dica não é só escalar jogadores baratos, mas pense bem na hora de montar o seu time, até porque todo mundo começa com apenas 100 cartoletas, então o dinheiro é contado, não dá para montar o time dos sonhos. Dito isso, vamos para as dicas, que é o principal, primeira rodada, começando pelo goleiro. Temos novidade, que é Pedro Morisco do Coritiba. Pedro Morisco foi o melhor goleiro do Coritiba na Série B do ano passado, Coxa que foi campeão da segunda divisão, e o Coritiba foi a defesa menos vazada da competição. Então o Morisco tem um repertório impressionante, é um excelente goleiro. Coritiba que joga em casa contra o Red Bull Bragantino. Bragantino que perdeu o John, que era a grande referência desse setor ofensivo. E sem o John, a gente já vê que o Bragantino no Campeonato Paulista perdeu um pouco da sua força ofensiva. E aí o Coritiba, que tem a sua defesa como ponto alto desde o ano passado, tem grandes chances de manter o SG. E o Morisco já mostrou que faz excelentes defesas, é um grande goleiro, na Série B comprovou isso, passando das 100 defesas no campeonato, então tem uma grande chance de aliar SG com defesas nesse jogo. E aí você já calcule uns 8, quem sabe próximo dos 9 pontos para o Pedro Morisco, que não está tão caro, e aí, além de pontuar muito bem, iria valorizar significativamente alto também. Então, por isso, Pedro Morisco, a nossa sugestão, a nossa dica do goleiro da rodada. E para a lateral, vamos com Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino, justamente o adversário do Coritiba. Porque se a gente destacou que o Coritiba tem grandes chances de manter o SG, tem tido muita dificuldade em fazer gols em casa. Tanto é que o ano passado empatou 8 jogos em 0-0 na Série B, e no único jogo que fez com o time principal no Couto Pereira esse ano, perdeu para o São Joséense por 1-0. Então é um time que tem tido muitas dificuldades para marcar gols. E o Juninho Capixaba é aquele cara, né? O jogador que aparece lá na frente, aparece lá atrás, é um cara que finaliza bastante, então pode criar boas defesas para o Morisco e ao mesmo tempo deve ter uma facilidade enorme de desarmes contra os pontas do Coritiba. Já que o Coritiba joga em casa e vai tentar adotar uma postura ofensiva para reverter essa situação complicada em casa, deve partir para cima e funciona muito pelos lados do campo, com o Lucas Ronier, talvez com o Breno Lopes. Então o Juninho Capixaba vai ter muito trabalho para desarmar. E aí, como a gente está falando de SG do Coritiba, talvez um 0-0 seria um placar clássico para esse jogo. E aí o Juninho Capixaba já largaria com 5 pontos, mais algum desarmes, também tem uma boa tendência, então por isso Juninho Capixaba a nossa dica de lateral.
E no meio campo vamos de Alan Patrick do Internacional. Alan Patrick foi o destaque do Inter em termos de cartola na última temporada, segue em alta esse ano, camisa 10, é o cara que bate pênalti, então tem grandes chances de fazer gol, e ele entrou naquela situação dos bons e baratos dessa primeira rodada. Ele custa apenas 8 cartoletas por conta da votação do público, então é um jogador que, por mais que se espere muito dele, está barato. Vale o risco, o Internacional que joga em casa contra o Atlético Paranaense no Beira-Rio, então é um confronto favorável também para o Inter. O Alan Patrick já mostrou no passado que tem esse potencial enorme, é um jogador decisivo para o Inter, jogando em casa contra o Atlético que ainda está se estruturando, jogou apenas uma partida como time principal em 2026, pelo custo de cartoleta, olha, eu diria que é quase uma unanimidade da rodada, Alan Patrick, o meia do nosso time para a primeira rodada. E no ataque, vamos de Gabriel Barbosa, o Gabigol do Santos. Gabigol que voltou para casa, é um jogador que está se sentindo à vontade no Santos. Em 4 jogos na temporada já marcou 2 gols. E o Santos, embora jogue fora de casa, enfrenta a Chapecoense. Chapecoense que está classificada para a segunda fase do Campeonato Catarinense, mas teve uma campanha meio irregular, ganhou apenas 2 dos 6 jogos que fez na primeira fase. É um time instável, está se ajustando ainda, vem da Série B. E o Santos também, embora não tenha emplacado uma grande atuação, é o favorito para essa partida e Gabigol certamente vai ter suas oportunidades de marcar. A gente sabe que é um cara que finaliza bastante e se fizer um gol tem tudo para passar dos 10 pontos, custa apenas 9 cartoletas, então também tem grandes chances de valorizar, por isso Gabigol é a nossa dica da rodada. E o nosso capitão aqui, vamos abrir uma exceção, poderia ter a ser a ousadia da rodada, mas sim, é o capitão Pedro do Flamengo. E aqui a gente explica, são 2 pontos. Primeiro que o Pedro custa 20 cartoletas, e daí vai contra tudo aquilo que a gente falou no começo do vídeo, para não escalar jogadores caros, porque é difícil valorizar, porém, o Flamengo joga contra um São Paulo totalmente em crise, embora o jogo seja no Morumbi, o Flamengo é amplamente favorito, o São Paulo ainda tentando se estruturar fora e dentro de campo, é um time que está, assim, em um momento bem turbulento, e aí pensar que o Pedro teria que fazer 10, 11 pontos não é nenhum absurdo. Então, por isso, nós estamos no ponto de vista de cartola e pontuação. O Pedro é uma exigência alta, mas conseguimos montar um time colocando ele em campo. Então, neste ponto, o Pedro vale a pena o risco. Só que aí tem um segundo fator. O Flamengo joga no domingo contra o Corinthians a Supercopa do Brasil. E pode ser que poupe alguns jogadores nessa primeira rodada. Mas não se sabe exatamente quem vai ser poupado e quem vai jogar. O Felipe Luiz já deu a entender que precisa que os jogadores melhorem fisicamente. O Pedro jogou apenas 45 minutos nessa temporada, então precisa de ritmo de jogo, até porque precisa estar preparado para o jogo de domingo. Então aí a gente coloca o Pedro como capitão com um risco, porque pode ser que ele não jogue. Nós vamos ter ainda algumas informações, mas neste momento, como ele está como titular no Cartola, nós escolhemos o Pedro, mas tem que pensar essa questão custo-benefício em cartoleta e também se vale o risco, porque pode ser que ele fique no banco de reservas. De qualquer forma, jogando, sendo titular, é uma das grandes opções da rodada, por isso Pedro vai vestir a braçadeira de capitão do nosso time na primeira rodada. E a nossa ousadia vem lá de Belém do Pará, Iago Pikachu do Remo. Pikachu que estava no Fortaleza nos últimos anos, era um jogador reserva, mas quando entrava vinha fazendo seus pontos, vinha fazendo seus gols. E o Remo jogou 2 partidas com o time principal em 2026. O Iago Pikachu jogou as 2 e marcou 2 gols. Então tem um gol em cada jogo, está em alta. O Remo joga fora de casa contra o Vitória, que também não deslanchou no Campeonato Baiano ainda, vem tendo muitas dificuldades. E embora o jogo seja no Barradão, eu não descarto o Iago Pikachu aparecendo ali na frente com algumas finalizações. Quem sabe até mantendo a fase de artilheiro. E aí, pô, o cara que custa 7 cartoletas é cartoleiro, a gente já conhece ele de outros anos. Se faz um gol, é mitada, tá barato, precisa ir de menos de 4 cartoletas para valorizar. Então vale o risco, por isso, Iago Pikachu, a nossa ousadia da rodada. E o nosso reserva de luxo é do lado oposto do jogo contra o Remo, é Eric, atacante do Vitória. Embora a gente tenha falado que o Vitória ainda não tenha deslanchado, o Eric, por exemplo, jogou apenas uma partida, não jogou nem os 90 minutos contra o Bahia no clássico do final de semana. Vitória ainda aos trancos e barrancos, mas o Remo nos 2 jogos que disputou sofreu 2 gols. No ano passado o Remo sofreu gols constantemente na Série B, manteve o mesmo goleiro, teve que mudar a defesa em algumas posições, então é um time que tem muito risco de sofrer gols. E aí o Vitória, certamente os atacantes têm que ser bem visados, e aí dentro das possibilidades, as opções, Canta La Pedra, que ano passado era atacante e virou meia no Cartola nesse ano, entre Renato Kaiser e Eric, pelo valor investido pelo Vitória para contratar em definitivo o Eric, pelo que ele mostrou na reta final do ano passado em relação ao Renato Kaiser, e pelo valor também que ele
não é tão alto, escolhemos Eric para ser esse representante do Vitória no ataque, entra como nosso reserva de luxo e aquela mesma dica do ano passado. Como nós sempre colocamos o reserva de luxo na mesma posição que escolhemos o capitão, que é normalmente o atacante, entre as 4 opções que achamos as melhores para a posição, deixamos o mais barato para a reserva de luxo, por se encaixar no regulamento, nas regras, então por isso Eric, o nosso reserva de luxo da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha nesta quarta-feira às 6h59 da tarde, e claro, até lá vão acontecer noticiários, escalações confirmadas, vamos ter aí pelo menos 4 jogos, ou seja, 8 escalações definidas para a gente montar o time, então algumas mudanças podem ocorrer, mas como sempre a base principal é essa aqui, no máximo 2 ou até 3 trocas no time titular. E tá começando a temporada 2026, tá só no início, primeira rodada, e você não vai deixar de entrar na nossa liga, né? Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, se inscreva para concorrer aos prêmios dos nossos parceiros. A Estúdio da Barba segue com a gente com aqueles 10% de desconto para qualquer serviço que você precisar na Estúdio da Barba. Seja para cortar o cabelo, para fazer luzes no cabelo, fazer a barba, que é lá só conversar, falar sobre futebol e tomar um café, tomar um refrigerante, tudo 10% de desconto com um atendimento impecável. E claro, a Ricieri Casa de Carnes continua como a nossa parceira também, dando o grande prêmio ao campeão da nossa liga em 2026, que é aquele kit churrasco que você já sabe, kit churrasco completo. Picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola, carvão, tudo. O teu único trabalho é acender a churrasqueira, colocar a carne para assar, chamar os amigos e daí lá em dezembro você comemorar porque foi o campeão da Liga Cartola Mágica com esse churrascão de primeira. Então não perca tempo, siga a gente também nas redes sociais, no X e no Instagram, Cartola_Mágica_. Lembrando que no X, sempre no dia do fechamento do mercado, top 5 para todas as posições, do goleiro ao atacante com capitão, reserva de luxo, ousadia, mais opções para você fugir do senso comum da mesmice. Gostou de algumas dicas, mas queria alguma coisa diferente no time? Então vai ter lá top 5 para todas as posições. E no Instagram também uma forma da gente bater um papo descontraído. Você tá com dúvida, eu tô entre A, B e C, qual que é o melhor, qual que é o pior? Manda mensagem lá, manda direct pra gente que a gente vai responder, vai te explicar o porquê também da melhor opção. Enfim, um jeito mais fácil da gente trocar ideia sobre o Cartola, né? Então, 2026 começando e não esqueça de acionar o sininho aqui para você ser notificado quando tiver vídeo novo do canal e dar o like aí, dar o joinha para você sempre ser bem informado e ajudar a compartilhar o canal, tá certo? Então, boa sorte, boa temporada 2026, vamos começar o ano com tudo, valeu!